pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna e comigo essa semana está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Oi, galerinha. Como vocês estão? Tem algum recado pra começar? O primeiro recado é de campeã da Libertadores. Lá vem. No feminino. Lá vem. Que ninguém acima do time do Corinthians feminino. Ninguém acima. Ninguém na América Latina. Assim. Vou deixar passar porque é o time feminino, tá? Então pode exaltar futebol, né? Não tem problema. Exatamente. Então é isso. Beijo pra todos os fiéis. Fiéis que eu digo do Corinthians, né? Não sou monogâmica. Então eu só queria reforçar isso. De campeã. Beijo, galera. Show. Gente, o recado que eu tenho é... Vai ter o sorteio de livro final dessa semana, então fiquem ligados no nosso Insta para apoiadores de qualquer valor. E no começo de dezembro agora a gente vai anunciar os 2 sorteios que vão ter tanto para apoiadores quanto para seguidores do Instagram. Então vão ser 2 sorteios em dezembro para Natal, 2 kits com livro, com camiseta, com caneca. Então tá bem bacana. Então fiquem ligadinhos, siga a gente no Insta e apoia o Meu Crimes. Que aí os apoiadores têm 2 chances de ganhar, né? Tanto com o sorteio de apoiadores quanto outros sorteios. Você pode participar dos 2. Exato. E o outro recado é que este episódio é uma continuação do último episódio do Timothy Evans. Então a gente vai contar hoje a história de quem realmente foi o assassino, né? Já que vocês ficaram, né? Souberam da história da semana passada sobre... Agora vem o plot. Agora vem o plot, né? Que eu já tinha avisado semana passada, porque, assim, até teve gente comentando que achou, que se fosse legal se tivesse um mistério e tal. Só que daí não ia ter o fechamento. Tipo, eu fiquei assim, eu não quero mostrar o cara como culpado, sabe? Uhum. Sei lá, vai que alguém escuta só um episódio e aí fica ele, só esse, né, só do Timothy, e aí fica ele como culpado. Ele já foi julgado erroneamente, né, durante tantos anos, foi executado por conta disso, então eu realmente não quis focar no episódio deixando aberto, né, o que aconteceu. Então, por isso que a gente teve spoilers, entre aspas, de quem era o verdadeiro assassino, mas, assim, tem muita mais coisa que aconteceu, tá, gente? Então, se você não ouviu o último episódio, escuta lá sobre o Timothy Evans. A gente vai comentar brevemente aqui no meio sobre ele, quando chegar a hora, né? Na timeline. Mas é isso, então. É isso. Beleza, vamos lá pro episódio de hoje. Vamos. O John Reginald Halliday Christie. Ele nasceu no dia 8 de abril de 1899 em Northallerton, não sei, gente, Inglaterra é isso aí, né? Tem uns nomes estranhos, que é um vilarejo localizado no norte da Inglaterra. Ele era o 6º e penúltimo filho da família, e a família ele tinha um relacionamento conturbado. O pai dele, o Ernest John Christie, era um designer de carpetes. E ele era muito rígido, controlador, reservado e abusivo. Então, né, como várias histórias de serial killer que a gente contou aqui, né, vem de uma família que Disfuncional total. Extremamente... Não quer dizer, né, que todos tenham, né, esse background, mas é mais comum de você ter um comportamento psicopata se você, né, sofre abusos e tal. O Ernest, ele espancava os filhos por qualquer motivo. Ele mandava eles fazerem coisas como longas caminhadas, onde eles tinham que marchar o tempo inteiro. Então, era tipo uns castigo besta, assim, mas que era aquela coisa de pai rígido, né? E já a mãe dele tinha ele como favorito, e ela tentava proteger ele, afastando o John de todo mundo. Então, ao mesmo tempo, as 4 irmãs mais velhas dele praticavam bullying contra ele constantemente, por ele ser o favorito da mãe. E assim, o John se tornou muito introspectivo, embora ele tenha aprendido a exagerar sintomas de problemas de saúde para chamar atenção. Então, ele percebeu que quando ele estava doente, as pessoas davam muito mais atenção para ele, porque uma família grande, né? Tipo, 7 filhos, cara. Como é que você vai dar atenção para todos? E ele acabou percebendo isso. Quando ele estava doente, ele ganhava a atenção que ele queria. E ele também...
Eu ia falar que a gente pega também muitos casos de família disfuncional quando uma família é muito grande, porque a atenção com a criança é bem mais complicada, né? A gente pega, sei lá, quem é que vai acolher uma pessoa, ajudar uma mãe, por exemplo, com 7 crianças, sabe? Como que ela vai manter estabilidade? Exatamente. E ele também desenvolveu um horror à sujeira. Então ele tinha essa característica também. John nunca fez amigos, embora se saísse bem na escola e se desse bem com os colegas. Ele participou de atividades da igreja, incluindo tornar-se parte do coral. Ele também praticava esportes e se tornou o chefe dos escoteiros. E gostava muito de vestir seu uniforme. Ou seja, ele era bem aquele garoto arrumadinho, né? Não gosta de sujeira, então certinho, né? Criado pela avó, né? Exatamente, a criança criada pela avó. Em 24 de março de 1911, seu avô materno, David Halliday, morreu aos 75 anos na casa da família, após um longo período doente. John tinha 8 anos e foi perguntado se ele queria ver o corpo, que estava sendo velado. Ele disse que sim, e quando foi olhar para o homem que antes o assustava, sentiu prazer com a falta de tensão que agora sentia. O homem que antes ele temia, agora era apenas um cadáver. Momento. Né? Tem alguma coisa errada já, né? Apesar que assim, né, gente? Se morre alguém que a gente não gosta... né? Aquele conflito, né? Porque você é criança. É um ainda, alívio. Né? Tipo, bem aquela questão conflituosa. Ok, é meu vô e tal, mas não vou mais apanhar, né? Tipo, não dá nem pra julgar tanto que ele ficou feliz, né? Porque não é como se tivesse muita alternativa, né? Essa experiência o fascinou. Aí a experiência fascinar já Aí já é um problema. Ele começou a brincar no cemitério e parecia especialmente interessado nas sepulturas que abrigavam caixões de crianças. Ele espiava por rachaduras na esperança de enxergar alguma coisa. Além de tudo, era um burro, porque não vai enxergar nada. Né? Uma criança, né? Mas espero o quê? Aos 11 anos, John ganhou uma bolsa de estudos para Halifax Secondary School, onde sua matéria favorita era matemática, especialmente álgebra. Gente, mas álgebra e matemática... Não entendo. Não é a mesma coisa, gente? É uma parte da matemática, né? Por isso que eu sou de humanas. Eu também, mas se a gente estiver errada, não é culpa nossa. É porque a gente é de humanas. Exatamente. Desculpe aí, ouvintes matemáticos. Exatamente. Não vou culpar meus professores de matemática, que foram ótimos, não, eu tive esforçados. Boas professoras também. Beijo, professor Mário. Beijo pra Maria do Carmo, que emprestava o isqueiro pra gente fumar atrás da escola. É isso. Grande professora. Grande professora. Eu adorava ela, gente. Sério, ela era maravilhosa. Eu amo. Beijo, Maria do Carmo. Gente, o engraçado é isso, né? Professores de matemática são ótimos. Exato. Beijo, Edu, que tomava cachaça depois do cursinho. Mas vamos lá. Ele também era bom em história e marcenaria. Mas os problemas que John teria na vida adulta já começavam a se desenvolver em sua infância. Ou seja, no geral, ele era um garoto bonzinho. Assim, ele nunca... É meio estranhinho, mas nunca fez nada errado, assim. Só que como ele era muito isolado, ele não tinha muito contato social com ninguém, né? Então... Não tinha muitos amigos, né? Ele acabou meio que, né, caindo na pilha errada sozinho, né? Então, o John começou o seu desenvolvimento sexual aos 10 anos. Eu tava lendo sobre isso, que é muito normal... porque ele se sentiu atraído ao ver as pernas de uma de suas irmãs mais velhas. E aí até um psicólogo comentando que isso é muito comum de acontecer com o menino, né? Porque é essa idade que a criança começa a perceber sexualidade, né? Que ela, né, é atraída, né, por pessoas. E com meninos que têm irmãs mais velhas é bem normal de acontecer, de ele perceber isso, porque é quem ele tem contato em casa, né? Que ele tá vendo. E existe, gente. E falar que a criança tem desenvolvimento sexual não quer dizer que ela está preparada, coisa do tipo. Não, é só porque Mas é mais porque todo mundo tem desenvolvimento sexual, da criança se tocar, da criança, enfim. É natural. Isso, é natural. É a criança descobrindo o próprio corpo, né? Então, percebendo, né, que existe sexualidade. Então, o que é considerado algo normal no desenvolvimento sexual, né, da criança. Mas, no caso do John, teve um efeito que foi de mais de ressentimento e de ódio, porque ele tinha uma relação muito conturbada com as irmãs mais velhas, onde elas sempre mandavam nele, ordenavam ele fazer coisas e faziam bullying com ele, e ao mesmo tempo mimavam ele. Então, era uma relação, assim, né, de amor e ódio.
e agora era exagerada por essa atenção recém-descoberta por mulheres. Então ele passou a amar e odiar mulheres porque ao mesmo tempo que elas atraíam ele, elas o tratavam mal, né? Lembrando que ele só tinha contato com as mulheres da família dele, porque ele não tinha amigos. Então, tipo, essa é o que ficou na cabeça dele, né? Inconscientemente. Então o John desenvolveu um ódio profundo pelas mulheres, especialmente por aquelas que o atraíam, porque ele sabia que ele não podia satisfazer elas. E ele também temia elas e esses sentimentos se fundirem em uma raiva assassina reprimida. Então, né, no fim, ele se tornou um misógino, porque, né, esse conflito todo na cabeça dele, e ainda mais naquela época, né, não é um assunto que você trata, né? Você, tipo, educação sexual, não existia, né? Se hoje em dia tem gente que tá reclamando de criança ter educação sexual, imagina naquela época. Então, os problemas de impotência do John começaram na adolescência, justamente por todo esse negócio reprimido que ele tinha, e as primeiras tentativas de sexo dele foram fracassos, e aí ele foi rotulado, quando ele era jovem, ele ganhou 2 apelidos. O apelido dele era Reg, né, pelo segundo nome dele, que era Reginald. Então ele era chamado de Reg, e chamava ele de Reg No Dick, que seria o Reg sem pinto, e o Can Do It Christie, que era o Christie não consegue fazer, né? Então eram 2 apelidos relacionados aí ao que ele não conseguia transar com ninguém. Chegava na hora H, ele broxava. E aí essas dificuldades sexuais duraram a vida toda, na maioria das vezes. Ele só conseguia transar com prostitutas, voltando aí então nessa atração dele de ter o controle e o domínio sobre a mulher. Só aí ele conseguia, porque, né, se não fosse assim, ele se sentia intimidado e aí ele bloqueava tudo, né? Então era um negócio muito complicado e que, né, se ele tivesse uma terapia e um psicólogo, acho que ia resolver muita coisa. Que realmente é um problema psicológico, né, na maioria das vezes. Ele até poderia, sei lá, tendo uma dinâmica, obviamente, consensual, de poder e tudo mais que rola, né, gente? Com certeza. Também, coisas do tipo. Mas se a pessoa ela tem uma dificuldade, né, pra desenvolver, ela não vai conseguir isso. Ela não vai conseguir dialogar pra que seja uma coisa boa e consensual pros dois, né? Eles vai sempre botar a culpa no outro, né? Também, no caso dele, né? Ele sempre a culpa era da mulher, não era... Ele não percebia que era o próprio bloqueio que ele tinha, né? E essa misoginia dele internalizada que aí fazia ele não conseguir ter relações, né? Sim. John saiu da escola aos 15 anos e trabalhou como projecionista em uma sala de cinema. Então chegou a Primeira Guerra Mundial e ele entrou para o serviço militar como sinaleiro, tornando-se muito bom no trabalho. O que é sinaleiro? Você sabe? Então, na Primeira Guerra, eram os caras que faziam sinais, eles ficavam, tipo, às vezes ficavam na trincheira, às vezes ficavam... Porque a comunicação era muito difícil, né? Não tinha telefone. Então, ou era o cara que ficava no rádio, né? Tem nos filmes, às vezes aparece aqueles caras que tem a mochilinha, tem o rádio, a anteninha. E aí eles faziam sinais também pra, tipo, pra batalhões que estão atrás ou pra frente. Então, tipo, literalmente fazendo sinais. Sinaleiro e cuidar de rádio. Então, cuidar da comunicação do batalhão. É interessante. Não sabia mesmo. Eu fui procurar também porque eu não sabia. Achei diferente. Sim. Ele entrou em ação uma vez, quando a bomba de gás mostarda o deixou inconsciente e o cegou temporariamente. Que é uma bomba de gás de mostarda, gente, não é da Heinz. Não, Ele também perdeu a voz e permaneceu em silêncio por mais de 3 anos, caralho. Os médicos determinaram que se tratava de uma reação histérica em vez de uma doença física real. Simplesmente ele estava com medo. Depois disso, ele exagerou sua doença para evitar situações desagradáveis. Né, gente? Porque nessa época não é como se saúde mental fosse algo respeitado, né? Os caras voltavam fudido da guerra, né? Ainda mais Primeira Guerra, que foi tudo trincheira, aquela coisa infernal. E foda-se, né? Tipo, saúde mental não existe. Hoje em dia, a gente vê, tipo, esse lance de pós-traumático de soldado, assim, tava vendo até... Tem até uma série legalzinha que se chama Disjointed, que pararam a série, eu gostava muito. É muito triste isso, né, gente? Mas que fala sobre... É uma comédia que fala sobre uma senhora que tem uma loja de maconha legalizada nos Estados Unidos. E fica falando muito sobre essa questão de estresse pós-traumático de um cara que foi pra guerra, né?
E aí, não existe só, tipo, isso. Tem filmes e coisas que que existe esse falar, né, de estresse pós-traumático, pós-guerra. Uhum. Mas nessa época, a Primeira Guerra Mundial, a galera tava cagando pra estresse É. pós-traumático, né? Então, se não... Ele tem que, obviamente, fingir que tem uma doença física pra explicar por que ele não fala. Porque se ele tiver uma doença psicológica, a galera achar que o cara é fraco, por exemplo. Isso, exatamente. Ele deixou o exército e voltou ao trabalho, se tornando um escriturário. Em 1920, ele se casou com Ethel Simpson Waddington, apesar de continuar a falar apenas em sussurros. No início do casamento, John tornou-se carteiro. Ele roubou alguns vales postais e foi mandado para a prisão por 3 meses. Gente do céu. É. Depois de voltar para casa, sua voz voltou durante um ataque de raiva inspirado por seu pai. Então ele a perdeu novamente. Após 6 meses de silêncio, ele mais uma vez conseguiu falar. Ou seja, muito perturbado pós-guerra, né, gente? É. Ele falava baixinho, ele falava bem baixinho, assim, sussurrando. Então, e não era muito esperto não, né? Porque o cara roubou no ambiente de trabalho dele, né? Achou Ai, que não gente, ia, né? roubar ambiente de trabalho, tomem cuidado. No máximo que vocês fazem é uma Pegar folha de caneta. speech, imprimir um livro. Exato. Tolkien. Cada dia, cada semana, vocês imprimem um capítulo. Um capítulo do Tolkien, Entendeu? dos Seus Anéis. Vai imprimindo, vamos... Quero imprimir como mesmo? Game of Thrones? Um capítulo por semana. Por um dia, capítulo por semana. Vai ser emitido talvez? Talvez, mas você conquistou muito mais do que o seu salário naquele trabalho. Isso aí, conselhos da Jéssica. Bom, aos 25 anos, ele foi preso novamente e colocado em liberdade condicional aí por acusações de violência. Então, além disso, circulavam histórias de que ele frequentava casas de prostituição no trabalho dele, né? Então, ele deixou a esposa dele e foi para Londres. A Ethel permaneceu em Sheffield, que era onde eles moravam antes, e conseguiu um emprego como digitadora. Eu acho maravilhoso esse trabalho Sim, de eu antigamente, né? Ou ser digitadora. Não, minha mãe, ela fez, como é o mesmo nome? Não era esqueci o nome. Datilografia. É o nome, datilografia, né? É. E aí eu lembro que ela queria me ensinar a datilografar. Então eu pegava a eu máquina. aprendi. Aí eu aprendi a datilografar. Que não é que nem a gente sai teclando loucamente só. Não, tipo, o A é o mindinho. Aquelas posição certinha. É certinho, gente. Ela me dava um papelzinho onde eu fingia que estava digitando. E nessa época aí era na máquina de escrever, né? Gente, máquina de escrever véia, não sei se vocês já pegaram, mas é duro, bicho. Ou é tenso, velho. Dá uma dor, uma tendinite do caralho, viu? Exatamente. Bom, 4 anos depois, o John estava na prisão, né, novamente, dessa vez cumprindo 9 meses sobre 2 acusações de roubo. E depois disso ele teve uma série de empregos e morou com uma prostituta. E essa mulher, o John bateu na cabeça dela com um bastão de cricket. E aí ele voltou para a prisão por causa disso por mais 6 meses. Ele era suspeito de violência contra outras mulheres, mas não tinha provas, né? E aí essa falta de provas não levou a mais uma prisão. Então a vida dele estava sem rumo quando ele foi solto. E assim, alguns anos depois, ele foi preso novamente quando roubou o carro de um padre que tinha tentado ajudar ele. O cara não poupou nem o padre, tá ligado? O padre foi lá, tentou ajudar e o cara roubou o carro dele. Bom, o que você ia falar? Não ia falar nada. Bom, então ele pediu pra Ethel ele pediu pra ela voltar com ele, né? E aí que ela fosse morar com ele depois que ele saísse da prisão. Então ele falou, eu vou mudar, vou parar com essa vida, volta pra mim, não sei o que, não sei o que. Gente, nunca confia nisso, sério. Gente, coitada da Ethel, olha... Não, o namorado foi cuzão. Ai, cara, agora vai ser diferente. Vai ser diferente. Hein? Tomem cuidado. Depois de estar separada por quase 10 anos, Ethel voltou-se a reunir com seu marido em Londres, né, em 33. Ela já tinha 35 anos e estava sozinha, mas não fazia ideia com que tipo de pessoa iria morar. Ela concordou a se tornar sua esposa novamente. E tem esse lance também, né, gente? Nessa época, muito difícil a mulher separada, né? Era desquitada, né? Desquitada. Não sei como é que era a lei na Inglaterra, mas eu acredito que também não tinha separação, não. Então, imagina, ela era mal vista e tal. Mesmo que o cara que deixou ela, né? Ainda mais com 35 anos. 35 anos aqui, a gente tá no auge da nossa juventude. Exato. Mentira, eu já tô acabada com 30. Não aguento mais. Não aguento mais.
Mas então ela tava numa situação bem ruim. Mas 35 anos naquela época era tipo o auge da idosa. O auge da mulher idosa. Mulher idosa já. Meu Deus, Exato. já ficou pra titia. Já ficou pra titia. Ai, meu Deus, hoje em dia. Logo depois, o John foi atropelado por um carro e teve que ser hospitalizado. Isso deu início ao longo estágio de hipocondria. Meu Deus, cara. Só os, como é mesmo? Só os CIDs no cara. Só. Ele ficava muito em casa com a desculpa de suas doenças. Visitou 2 médicos por um total de 173 vezes ao longo de 15 anos. E eu enrolando meses pra ir no ginecologista. Então, cara, eu acho que eu não fui... Se eu contar vezes na minha vida, tá ligado? Eu acho que eu não fui 50 vezes no médico. Exato. Nessa época, os eventos políticos que prepararam o cenário para a Segunda Guerra Mundial criaram turbulência em Londres, e John se inscreveu como membro voluntário da Polícia Reserva de Guerra. As autoridades não questionaram sobre sua ficha criminal, o que certamente o teria impedido de trabalhar, e ele recebeu seu uniforme como policial especial da Delegacia de Polícia de Harrow Road. É que também, né, gente, não é como se tivesse muitos voluntários também, né, pra guerra. Eles pegavam, tipo, o cara que já tinha servido na Primeira Guerra, sabe? Então... Tipo, já tava... E os que não estavam... Eles já estavam com falta de gente, né, pra trabalhar na polícia. Porque estavam sendo chamados pra guerra, pra Segunda Guerra, enfim. Então, todo mundo que vinha, eles... chega aí. Tipo, não vão ver, tipo, mas, né, criminais. Não custava nada olhar antecedente e ver que o cara tinha sido preso por espancar a mulher, sabe? Mas também, né, amiga? Né? Se duvidar... Ver que espancou mulher e falar, ela mereceu, e não é como se eles fossem contra a violência contra a mulher nessa época. Então não ia adiantar nada, eu acho. Ia ser a pior descobrir que ele tentou roubar o carro do padre do que bater na mulher. Exato. Ele trabalhou lá por 4 anos, né, na polícia, e finalmente, tendo algum senso de propósito, ele se tornou quase fanático por defender a lei, e acabou adquirindo o apelido de O Himmler de Hillington Place. O que é Himmler? O Himmler era o cara do Hitler. Era um dos braços direitos do Hitler. Sim. Eu acho que é um apelido que mostra que você talvez seja um cuzão. Então, era isso mesmo. É que ele, tipo, era tão rígido e tão, tipo, sabe... Não, você tem que cumprir a lei, não sei o que os vizinhos, a galera do bairro, apelidou ele do Himmler da Hillington Road, que era Hillington bacana, Place. Né? Um cara bacana, dá pra ver aí, né? Exato. Então, né, ele adorava essa autoridade que ele tinha, né? Adorava usar o uniforme dele, assim como ele adorava usar o de escoteiro quando ele era criança. Porque, né, dava esse poder pra ele, que eu acho que na vida inteira é o que ele sempre buscou, né? Ter poder sobre outras pessoas. E ele também usava essa posição de poder pra stalkear mulheres. Ele fazia anotações sobre elas, que ele manteve por muitos anos. E pra vigiar seus vizinhos, ele abriu um buraco na porta da cozinha pra espiar eles e atacava qualquer transgressor, não importando quão pequeno fosse o crime. Então, tipo, como que transgressão na cozinha, pô? Não, era a porta da cozinha pra fora. Ah, bom, amiga. Isso, a porta da cozinha pra fora, e daí ele ficava espiando lá fora pra ver o que os vizinhos estavam fazendo. Entendi. Não, cuidado com a burra. Eu tava imaginando que ele tava furando a porta da cozinha do pessoal. Tipo, sei lá, cortou a cebolinha errada. Um crime gastronômico, né? O crime gastronômico. Crimes gastronômicos, sabe? Botou um ketchup aqui na pizza. Ai, gente, não. Era Obrigada. Se fosse isso, estaria ótimo, né? Mas infelizmente, não é isso. Infelizmente, não. E ele também aproveitava que a Ethel viajava visitar a família frequentemente. E aí ele aproveitou que ela fazia isso para começar a ter casos extraconjugais com outras mulheres que aceitavam os avanços dele, né? Ele tentava dar em cima, se ele via que a mulher aceitava, ele, né, investia. E ele desenvolveu um relacionamento com uma mulher que trabalhava na delegacia de polícia, e o marido dela estava em guerra, né, no exterior, tinha sido convocado, e enquanto a Ethel estava fora, o John podia ser encontrado na casa dessa mulher. Só que aí o marido dela voltou inesperadamente, encontrou evidências suficientes da infidelidade da esposa para pedir o divórcio, e ele chegou a nomear o John como corresponsável. Ele falou, estou me divorciando, e este cara, por conta dela ser infiel com esse cara aqui, com o John Christie. E ele também, uma outra vez, pegou o John no flagra com essa mulher,
bateu nele, né? Expulsou ele da casa, deu uma surra nele. E aí, depois disso, o John passou a levar as mulheres pra sua própria casa pra não correr risco de ser interrompido de novo. Tendo daí não viabilize, ninguém tem dó de corno, entendeu? É. Corno 2 vezes, mano, burrão. É, Gente, eu acho que depois o da cara primeira, tava, vai. tipo, juntando evidência, sabe? Daí uma hora ele chegou lá e pegou os dois no flagra, e aí que Juntando ele botou evidências. Essa cueca que eu nunca vi. né? Acho que minha E esposa. pra guerra, minha esposa está grávida. Sei lá, né, porra. Exatamente, mano. É, tipo. Mas enfim. Acho burro. John conheceu sua próxima amante em um bar. Ela era uma mulher austríaca chamada Ruth Frost. Ele era bonito? Não. Ele era horroroso. Peraí, eu vou. Era uniforme. Então, era uniforme. Eu acho que ele tinha esse jeito, porque ele falava baixinho, e ele era bem educado. Aí a galera achava que era sabe? charme, mas é trauma. Exato, as mulheres achavam que ele era charmoso. Ele era careca, tinha cabelo só dos lados, assim, meio ruivo, e um olho meio arregalado, olho azul, assim, meio... Sabe quando você pensa num inglês médio? É esse cara. Sim. É esse cara, vocês vão ver aí nas fotos. Gente, quando a gente fala inglês médio, a gente não tá falando... Eu até ia falar dos príncipes, mas os príncipes também são feios. São feios. Você viu como embarangou o outro lá? Sempre nada. foi. Sempre foi feio, gente. Não, mas ele embarangou de vez, o que agora pode ser rei. Não vi. Embarangou. Isso aí acontece, gente. Acontece. Mas enfim, ele conheceu a próxima amante num bar, né? Uma mulher austríaca chamada Ruth Frost. Ela tinha 21 anos. Ele nessa época tava com quanto? Boa pergunta. Que ano que é isso aí? Eu não fiz meus cálculos. Eu também não. Cadê? Eu sei que a esposa tava por volta dos 35 quando voltou com ele, né? 1933, ele... Deixa eu fazer as contas aqui. Ó, as de humanas aqui. Eu perguntando, porque eu não vou fazer essa conta. 1899, ano que ele nasceu. Por volta de 34, 35 anos também. Ele tinha mais ou menos a mesma idade da esposa. Ela tinha 21 anos, era alta, com olhos e cabelos castanhos, tendo conseguido um emprego em uma fábrica de munições. Ela morava em um apartamento de um único cômodo, não muito longe da casa de John. Há evidências de que ela também tenha sido prostituta algumas vezes para ganhar um pouco de dinheiro. Após se conhecerem, ela começou a visitar John na casa dele quando sua esposa estava fora. Um dia, quando eles estavam na cama, chegou um telegrama informando que Ethel estava voltando para casa de suas viagens, mas estaria acompanhada de seu irmão. De acordo com John, Ruth simplesmente se desviou e pediu que ele tivesse relações com ela. Então ela queria que ele fugisse com ela, mas ele recusou. Nossa, mano, mas também é outra, eu tô dizendo, ninguém tem dó de corno por causa dessas coisas. Você vai avisar que você tá voltando pra tua própria casa? Então, né? Porque eu acho que como ela tava voltando com o irmão, ela quis avisar, sabe? Tô indo, mas tô com meu irmão. Sei lá, prepara aí uma janta. Tinha o telefone também, né? Mas tipo... Manda telegrama. Tô avisando que eu tô voltando pra cá. Não, mano, Se tu é monogâmico, tem que ser louco, zoeira. Exato. Ela tava voltando, né? Aí a Ruth pediu pra transar. Ele disse que não. E em vez disso, ele estrangulou a Ruth ali mesmo na cama. Não tem sentido algum essa explicação dele. Não tem. Ele a envolveu em seu casaco de oncinha e a colocou sob o assoalho da sala da frente, com o resto de suas roupas. Quando Ethel e o irmão chegaram, tudo parecia normal. O irmão foi embora no dia seguinte e Ethel voltou para o seu trabalho de meio período. Velho, não tem o menor sentido. Se ele tava traindo, se a mina tava lá, ele matou porque ele resolveu ser um bom marido? Não, ele dá essas desculpas. Mais pra frente eu comento um pouco sobre as desculpas que ele dá, sabe? Mas não tem, é só porque ele quis matar, ele queria mesmo. É só isso. Ele, sabe? É o poder... É porque, assim, volta tudo aquela questão de você ter poder sobre outra pessoa, né? Exato. E qual o poder maior do que você ter a vida dela? Que a primeira vai ser uma prostituta, tipo, ok, que agora ela não tava trabalhando com isso, né? Ou que ela já tenha trabalhado. Mas só o fato dela ter já trabalhado, né? Já deixa ela numa situação de vulnerabilidade muito maior. Exato. E aquela coisa, né? Ele já não enxergava a mulher como, né, igual a ele, é tudo inferior. Imagina a mulher que está disposta a ter um relacionamento com ele, com um homem casado, sabe? Mesmo que se elas não soubessem que ele era casado. Ele já era pior que barata, né, pra ele. Então, tipo, ele tava nem aí, assim.
Ele não enxergava elas como seres humanos. Então, é tudo sobre essa questão de poder mesmo, que o poder supremo, né, de você ter o controle sobre outra pessoa é realmente a vida dela na tua mão, né? E então, até pelo modo que ele mata, que é estrangulamento, que é um negócio, né, demorado, cara, não é um negócio rápido, não é no calor do momento, né? É muito frio. Então, Sim. é esse dele ter o controle que ele está tirando a vida dessa pessoa, né? E aí, quando ele voltou a ficar sozinho na casa, ele removeu o corpo e colocou na lavanderia dos fundos, né? Aquela casinha que era comunitária, se vocês devem lembrar no episódio passado, que foi o corpo da Beryl foi encontrado lá e da Geraldine. E aí ele começou a cavar no jardim, do lado direito, mas a esposa voltou pra casa e ele parou e eles foram tomar uma xícara de chá juntos, porque ingleses, né? Porque não? Deu as 5 horas. Parar tudo, deu 5 horas, ter que tomar o chá. E aí ele esperou até que ela fosse dormir naquela noite, então voltou pra terminar de cavar. Ele colocou o corpo e as roupas da Ruth no buraco, cobriu tudo com terra e foi pra cama. Ele confessou que no dia seguinte arrumou o jardim. Ele acabou tirando alguma das roupas do buraco e queimou em uma lata de lixo. E meses depois, ele acidentalmente desenterrou o seu crânio. E aí ele colocou na lata de lixo para ser queimado. O desaparecimento acidentalmente? Como alguém... Acidentalmente? Porque ele enterrou numa cova rasa. Ah, entendi. Então, tava lá no jardim, sei lá, e, sabe, mexendo lá no jardim e puxou o crânio da mulher. Mano. Então foi isso. O desaparecimento da Ruth foi denunciado para a polícia no dia 1º de setembro, mas o paradeiro dela permaneceu um mistério, porque realmente ninguém sabia, né, que ela estava envolvida com ele, ninguém nem conhecia ele, então, tipo, não tinha como realmente encontrar ela. Ela desapareceu sem deixar vestígio. Quando o trabalho dele na polícia da reserva de guerra terminou, o John conseguiu um emprego em uma fábrica de rádios. A Ethel também trabalhava em uma empresa de iluminação elétrica, e não demorou muito para que o John conhecesse sua segunda vítima, uma moça chamada Muriel Ide, de 32 anos, que trabalhava no departamento de montagem na mesma fábrica que ele. Os dois se conheceram na cantina da empresa, inclusive. Ela morava com a tia e ela tinha um namorado, e o John costumava convidar a Muriel e o namorado para tomar chá, que era servido pela Ethel, então era programa de casal, e uma vez os 4 foram ao cinema juntos. Então, tipo... Uma dúvida, ele tava trabalhando em fábrica já nessa época? Sim, ele tava numa fábrica de rádio. Ah, entendi. Não, aqui eu tava achando ainda que ele era policial. Não, ele acabou, né? Ele acabou... Porque acho que acabou o período, né, que eles precisavam, até porque era só temporário, né, essa questão de policial. Entendi. Não era, tipo, emprego. Assim. Não, porque era reserva, né, reserva de guerra. Ah, verdade. Então, meio que passou a época que eles precisavam, ele foi dispensado ali. Então, aí ele foi trabalhar, mas depois nessa fábrica. Meio que coincide também com essa perda de poder dele, né? Exato, também. Então, a Muriel, ela meio que se considerava amiga, assim, amiga de casal, sabe? Você tem um casal que você conhece o cara no trabalho, ele te convida pra ir lá tomar chá com a esposa dele na casa dele, sabe? Aí ela levava o namorado pra ir no cinema junto. Então, tipo, era um negócio bem amigável, assim, não era nada de relacionamento amoroso nem nada. Em outubro de 1944, Ethel foi a Sheffield visitar os parentes. Essa daí gosta dos parentes mesmo, né? Coitada, né, da Ethel. Mas eu acho que também, pelo visto, o John deve ser um babaca. Então ela deve... Eu acho que quanto mais longe do John, melhor. Ela é tipo esse filho da puta que vive perdendo o trabalho, não faz nada, só me enche o saco, me trata mal. Vou ver minha mãe. Vou lá ver minha mãe. John iria aproveitar a oportunidade para fazer uma nova vítima. Ele disse a Muriel que, devido ao seu passado em primeiros socorros, por ter servido na guerra, ele tinha um remédio para o problema de bronquite que ela sofria constantemente. Então Muriel, dessa vez, foi até a casa de John sozinha. Ele disse a Muriel que tinha um tipo especial de inalador que iria curá-la. Em uma jarra, ele colocou um pouco de inalante disfarçado com um cheiro de bálsamo. Ele havia feito 2 furos na parte superior do frasco, um dos quais ele usou para colocar uma pequena mangueira que ia até o abastecimento de gás. Esse tubo entrava o líquido e outro tubo saía pelo orifício e não tocava no líquido. Ele tinha o objetivo de impedir que o líquido cheirasse a gás. De acordo com o próprio relato, depois de dar a xícara de chá, né, para Muriel,
Ele fez ela sentar em uma cadeira de cozinha com um lenço sobre a cabeça para inalar sua mistura. Nessa época, né, de 1940, o gás doméstico na Inglaterra era o gás de carvão, que tinha um teor de monóxido de carbono de 15%. Então, como ele colocou uma mangueira direto, né, no abastecimento de gás da cozinha, sem ela ver, né? Enquanto a Muriel inspirava, ela inalou monóxido de carbono, né? Ela cheirou aquele... que era um bálsamo, né? Que ele tinha colocado, que tinha cheiro forte, tipo menta, sei lá, uns negócios que ele botou ali. E ela não percebeu que estava cheirando monóxido de carbono. E em menos de 1 minuto ela desmaiou, o que deu a ele a oportunidade de estrangular ela com uma meia mais facilmente. Porque provavelmente a primeira vítima que ele fez, ela deu o trabalho, né? Deve ter conseguido lutar enquanto estava sendo asfixiada, e aí ele fez esse esquema para conseguir, né, ter esse mais fácil de matar elas. E enquanto ele estrangulava ela até a morte, ele estuprou ela. E aí depois disso ele colocou o corpo na lavanderia comunitária, de novo, enquanto ele cavava um buraco para ela no jardim. E ele enterrou ela totalmente vestida, não muito longe da sepultura de sua primeira vítima. Mais tarde, cavando no jardim, ele encontrou um osso de fêmur quebrado, que ele pegou esse osso e ele usou para escorar a treliça da cerca. Então, tipo, ele usou de escora um osso humano. Mano. Lembra no episódio passado, quando a polícia foi lá e encontrou o corpo da Beryl na lavanderia? Esse osso tava lá. Eles não viram. Caraca! Eles não fizeram nenhuma busca assim em volta, que eles iam ter visto um osso lá. Que tava lá antes do Timothy ir morar lá. Mas o mais surreal, né, na real disso, né, desse lance do osso, é porque também, não tô passando pano não, gente. Mas, que porra que você vai imaginar que tem um osso segurando a treliça do... Não, você no dia a dia não, né, tipo, o vizinho, sei lá. Mas a polícia encontrou um corpo, né? E não fez uma busca mais geral, sabe, no lugar. Sim. Porra, que é mano. O mínimo, né, que se espera. É o mínimo. Encontrou 2 corpos, né, na verdade, uma mulher e uma criança. Então, em 48, quando já faziam 10 anos que o John e a Ethel moravam na Rillington Place, o Timothy e a esposa dele, a Beryl, se mudaram pro apartamento do 3º andar. E aí tá o episódio passado, que a gente contou a história do Timothy e da Beryl, que a Beryl morreu, né, foi assassinada pelo John, e também a menininha, a filhinha deles, a Geraldine. E o Timothy foi preso, foi envolvido, por isso ele era muito suscetível, né, à opinião de qualquer outra pessoa, ele tinha os problemas de saúde mental dele. Então o John conseguiu convencer ele a virar parte, né, de toda essa trama, né, porque ele chegou em casa e viu o corpo. E aí o John que convenceu ele a fugir, enfim, né, e aí ele foi preso e foi condenado injustamente, foi condenado à morte. E a polícia encobriu muito das provas que colocavam em xeque, né, a culpa do Timothy. Então, além da polícia não fazer o trabalho direito, eles realmente trabalharam para condenar um homem inocente, né? Porque eles mudaram o depoimento, fizeram um inferno. Então, aquele lance de quando a polícia tem uma pressão popular, alguma coisa, né? Eles fazem isso não porque eles querem verdadeiramente achar um culpado, eles querem achar um nome. Só né? Fechar o caso. Só Exatamente. Pra tirar o trabalho das costas deles, né? Nisso que a gente vê alguns casos que, inclusive, a gente relatou de prisões injustas, né? Porque eles não querem... eles querem alguém pra culpar, eles não querem realmente, verdadeiramente, se fazer uma justiça do que se diz justiça, né? Ou solucionar o caso, né? Enfim, foi exatamente o que aconteceu. Então, depois do julgamento do Timothy, né, o Sr. Kitchener se mudou, que era o morador do 2º andar, e a Ethel também começou a querer se mudar de lá. Isso o John que falou, tá, gente? Então a gente não tem evidência de que ela realmente queria isso, mas ele disse que era porque ela estava incomodada, porque no apartamento do 3º andar se mudaram para lá imigrantes jamaicanos, e ela achava que eles eram de classe baixa e assustadores, e que ela detestava dividir o prédio com eles. Então, não dá pra saber se é realmente verdade ou se foi o John, porque o John também é um mentiroso, então não sei se eu confio realmente nisso, né? Que ele disse que ela estava incomodada. Então vai saber se era ele o racista, ou se era ela, ou se era os dois também.
Mas é isso, assim, ela já tava. A Ethel já tava de saco cheio também do casamento, ela já tava, sabe, meio, né? Não aguento mais essa vida. Então, Como aguentar este homem também, né? né? Imagina. Além disso, John estava piorando e a cada dia apresentava uma nova queixa de saúde. Pouco depois do julgamento, ele entrou em depressão profunda, perdendo cerca de 12 quilos. Ele também perdeu o emprego, claro, né? Vive desempregado esse daí. Devido a certas revelações durante o julgamento sobre seus crimes passados. Ele também entrou em um período de observação de 3 semanas por um psiquiatra que queria hospitalizá-lo para análise, mas ele se recusou a deixar Ethel sozinha. Mentira, né? Provavelmente não é. Mentira. Mesmo assim, John continuou a visitar seu próprio médico, indo 33 vezes em 8 meses, reclamando de sintomas relacionados ao estresse. Na verdade, estava estressando o médico, né? Imagina esse médico, né, cara? Coitado. Tá secretário, ó, o John tá aí. Puta que pariu, de novo. Cara. De novo, não aguento mais esse filho da puta. John chegou a conseguir um emprego como balconista da Beach. Oh, meu Deus. Beach. Obrigada, amiga. Road Services. E as coisas melhoraram por um tempo. Mas logo ele perdeu a vaga e novamente voltou a ficar em casa. Ethel já tinha ficado farta de toda essa situação. E ela constantemente discutia com John e tirava sarro dele por sua impotência sexual. Né? Algo que eu acho que deve talvez até remeter o rolê com as irmãs dele, né? Que praticavam bullying, os colegas, enfim. Já John queria a oportunidade de fazer mais uma vítima, mas ele não conseguia ter a casa somente para ele, pois Ethel não estava mais indo viajar para visitar os parentes. Porque só ela estava trabalhando, né? Pra sustentar Exatamente, a casa. né? Nossa. E como ele resolveu isso? Como vocês acham, né? O que será que aconteceu? Na quinta-feira, 11 de dezembro de 1950, 5 dias depois que o John deixou o emprego, a Ethel foi assistir televisão na casa de uma amiga chamada Rose. Não tinha TV fácil nessa época, tá, gente? Então a mulher foi tipo, vou assistir TV na sua casa. Não era todo mundo que tinha TV, né? Exatamente. Então, que nem quando a gente tem alguma... Antigamente, hoje em dia não faço tanta questão. Mas anos 2000 teve a febre do home theater. Nossa, sim, era reunir na casa de quem tinha isso aí pra assistir filme. Nossa, vou ver o Blu-ray do home theater. Nossa, a experiência. A experiência. Hoje em dia todo mundo vendo Netflix no celular. Foda-se, né? Ou quando era criança, que tinha muito... tinha, tipo... Na minha casa tinha videogame e mais uma criança da rua que tinha videogame, sabe? Daí reunia todas as crianças da rua pra jogar videogame. Até hoje eu lembro quando lançou PlayStation 2, que poucos tinham. Nossa, velho, eu tinha o Super Nintendo e reunia todas as crianças da rua lá na minha casa pra gente jogar Super Nintendo e fazer campeonato de Mortal Kombat. Era bons tempos, gente. Hoje em dia só joguei online, essa desgraça. Sim, não, inclusive, gente, me adicionem no Valorant. Bom, Ou Jéssica, mas nem vou continuar. Voltando, né, a Ethel foi assistir TV, né, na casa da Rose. No dia seguinte, ela foi para uma lavanderia, para a lavanderia Maxwell, e parecia, para quem viu ela, muito feliz, muito alegre, ela parecia bem. E ela não disse nada para ninguém sobre fazer viagem, ela não falou sobre se mudar, ela estava super tranquila, assim. E depois disso, ninguém viu ela novamente. Na segunda-feira, o John enviou uma carta que a Ethel tinha escrito para a irmã dela. Ele mudou a data do dia 10, que quando ela tinha escrito, né, originalmente a carta, para o dia 15, que era na segunda-feira, explicando que a Ethel não tinha envelopes e por isso ele é quem tinha enviado a carta do trabalho. O John então começou a contar aos vizinhos que a mulher tinha partido para Sheffield, que é onde morava a família dela, e que ele também tinha conseguido um emprego lá e logo ia se mudar com ela em breve, né? Então, alguns ficaram surpresos porque a Ethel não se despediu de ninguém. Ela era uma pessoa super de boa, super amigável com os vizinhos. E ela não tinha mencionado pra ninguém esses planos. O John disse pra Rose, que era aquela amiga, que a Ethel tinha enviado um telegrama e tinha mencionado ela com afeto. E pros parentes da Ethel, ele disse que ela não estava se sentindo muito bem e por isso ela não tinha assinado os cartões de boas-festas, que estava perto do Natal. Ele que tinha assinado os cartões por ela. E ele já ia ficar muito desconfiada. Então, ele achava que essas desculpas já eram suficientes pra mascarar o sumiço da mulher dele. Que, né, ele achava que, tipo, ninguém vai dar bola, né? Eu vou ter um tempo aí pra eu fazer o que eu quero em casa. Livre da minha esposa, finalmente.
Enquanto isso, John começou a borrifar seu apartamento e o jardim com um desinfetante forte. Em janeiro, ele vendeu todos seus móveis. John também vendeu a aliança e o relógio de casamento de sua esposa. Pô, né, cara, você é burro, né? Né? Burro. Mas bom, sem cama, ele dormia em um colchão velho no chão. Tudo que lhe restou no apartamento foram 3 cadeiras, uma das quais era bastante importante para ele, e uma mesa de cozinha. Para conseguir dinheiro, ele falsificou a assinatura de Ethel em uma conta que ela possuía e retirou todo o dinheiro, porque era imprestável, né? Não conseguia nem trabalhar. Então, John ficou em seu apartamento sem mobília até março, sem se preocupar mais em responder às cartas de parentes perguntando sobre sua esposa. Um dia ele notou uma mulher, a senhora Rayleigh, procurando um lugar para alugar e a convidou para dar uma olhada em seu apartamento. Ela trouxe o marido, o que John não esperava, né? Eles decidiram ficar com o apartamento, pagando 3 meses de aluguel adiantado. John pegou emprestado uma mala deles e mudou-se no dia 20 de março. Ele se livrou do cachorro, mas deixou o gato com os novos moradores. Se livrou, matou o cachorro? Pelo que eu entendi, não diz, não consegui achar o que ele fez com o cachorro. Não sei também. Mas não duvido. Né? Matou um monte de gente, filho da puta, mas deve ter matado o cachorro. E ainda terceirizou o gato. Deixou o gato pros próximos moradores. Achando que é mobília. Não, porque a mobília ele vendeu, né? O gato, foda-se. O gato foda-se, exatamente. John pegou emprestado as malas, né, e tal. Então ele pegou o dinheiro e foi embora. E aí esse casal, né, os Rayleighs, eles estavam no apartamento por menos de um dia, quando chegou lá o dono do apartamento. E, né, o verdadeiro proprietário, ele falou, o John não tinha o direito de alugar pra vocês. Tipo, infelizmente, né, vocês não podem ficar aqui, porque, né... Minha casa, né, cara? E aí eles foram convidados a sair. E mesmo perdendo o dinheiro que eles já tinham pago, eles ficaram felizes em desocupar o apartamento porque tinha um mau cheiro insuportável no lugar. E eles não sabiam de onde vinha. Então, tipo, eles ficaram um dia lá, eles passaram uma noite lá no apartamento. No dia seguinte, né, chegou o dono e falou, não, o cara sublocou pra vocês, não vai rolar, vocês têm que ir embora. E eles, tá bom, isso aqui fede, vou embora. Tá fedendo mesmo essa merda? Tá fedendo essa merda. E aí o proprietário agora tinha um apartamento vazio no térreo, né? Então ele permitiu que o inquilino que tava no andar de cima, né? No segundo andar, um homem chamado Beresford Brown. Eu adorei esse nome, Beresford. Gente, os nomes em inglês é uma coisa muito louca, né? O Beresford. Então ele disse, o Beresford pediu pra usar a cozinha, porque no apartamento de cima era muito pequeno, né? Era aquelas kitnet, assim, então o de baixo era mais completo. Ele queria, não tem ninguém usando, deixa eu usar a cozinha. Aí o proprietário falou, tá, beleza, enquanto não tem ninguém lá, pode usar. E aí o Brown desceu, né, e começou a usar a cozinha, ele percebeu um cheiro muito ruim, e aí ele, putz, vou limpar isso aqui, né, começou a limpar o lugar. E aí ele teve uma ideia, né, que ele queria instalar uma nova prateleira na parede para colocar um rádio sem fio dele, enquanto ele estivesse lá trabalhando no lugar, fazendo comida, sei lá. E aí ele começou a bater nas paredes, né, pra escutar o lugar certo pra fazer os buracos na parede, né, pra não pegar, né, na viga, sei lá. E não levar a bronca do proprietário. Exato, né, veio fazer certinho o buraquinho. E aí ele bateu num lugar específico lá e ouviu o barulho como se tivesse um espaço vazio, ouviu o eco, né. Então ele presumiu que tinha um armário escondido atrás da parede, porque era uma parede que dava pra lugar nenhum, deveria ter algum espaço ali mesmo. E aí ele puxou um pouco do papel de parede e viu que tinha uma porta ali. E o coitado desse moço que só queria escutar um rádio em paz enquanto cozinhava. Só queria fazer o ranguinho dele, fazer um podcast, né? Ele só queria gente como a gente, né? Escutar podcast fazendo comida. Nossa senhora. Cara, ele abriu a porta, iluminou o local e se deparou com um corpo nu de uma mulher sentada de costas pra porta. Caralho. Então, a cena do inferno, assim. Coitada. Uhum. Brown logo chamou a polícia, e quando os oficiais chegaram e olharam o armário, perceberam que atrás desse corpo havia algo igualmente grande, envolto em um cobertor. O cobertor estava amarrado ao sutiã da vítima, que estava puxado para o alto em direção ao pescoço. Ele usava apenas uma cinta... Ela, na verdade, usava apenas uma cinta liga e meias. Seu suéter preto e jaqueta branca estavam puxados para cima em volta do pescoço. O corpo parecia estar bem preservado.
né? Normalmente esses corpos que ficam atrás de parede, essas coisas, né? Por não ter muito contato com inseto, e nem ação do tempo, né? Tipo, chuva e tal, umidade, então... normalmente fica mais são bem preservado. conservados. Em seguida, os policiais se concentraram em outro objeto no armário. Enquanto o fotografavam, eles notaram outro objeto alto, embrulhado logo atrás deles. Né? Eles retiraram o primeiro e logo descobriram que era outro corpo. Ele tinha sido colocado de cabeça para baixo no armário e apoiado contra a parede. O cobertor foi amarrado com uma meia em volta dos tornozelos e a cabeça foi enrolada em uma fronha, também amarrada em um nó com uma meia. Né? Ou seja, ele usava as roupas das próprias vítimas, né, para atar elas lá. E o terceiro objeto, obviamente, era mais um corpo, e esta mulher também estava de cabeça para baixo, com a cabeça sobre o segundo corpo. Os tornozelos foram amarrados com cabo elétrico, usando o mesmo nó encontrado nos outros corpos. Então tinha, né, todos tinham o mesmo nó, amarrando, né, com as meias e tal. Um pano cobria a cabeça e também era amarrado com um nó semelhante. E todos esses corpos foram levados para o necrotério. E aí, quando eles estavam encerrando as investigações nesse dia, os policiais notaram algumas tábuas do piso soltas na sala. Meu Deus! Então eles já tinham levado os corpos, eles estavam tipo, vamos amanhã a gente volta, né, pra procurar melhor. E estavam saindo e viram que tinha umas tábuas soltas. E eles puxaram as tábuas, encontraram mais escombros soltos e começaram a cavar. E eles rapidamente encontraram mais um corpo. E aí eles deixaram esse último corpo, como os outros já tinham sido levados, né, pro legista, eles deixaram esse corpo com um guarda, né, o guarda ficou lá, tipo, pra eles, imagina, não levar, né, de qualquer jeito, né, pro legista. Então eles falaram, vamos deixar um guarda aqui pra cuidar da cena do crime, né, que foi encontrado, e no dia seguinte a gente volta pra fazer uma busca completa por todo esse lugar. E foi isso que eles fizeram, né, no dia seguinte eles foram lá e retiraram mais esse corpo. E aí as autópsias revelaram que todos os corpos encontrados no armário escondido eram de mulheres por volta dos 25 anos, todas elas mortas por estrangulamento e asfixia por monóxido de carbono. Todas também tinham sido abusadas sexualmente e uma delas estava grávida de 6 meses quando foi assassinada. E todas essas moças tinham sido mortas em um período de 8 a 12 semanas de quando os corpos foram encontrados. Ou seja, matou muito rápido. Foi assim, sabe, uma depois da outra. O corpo encontrado embaixo do piso era da mulher mais velha. Ela estava morta de 12 a 15 semanas. Ao contrário das outras, não havia sinais de envenenamento por gás de carvão ou de abuso sexual. Ela havia sido estrangulada, provavelmente por ligadura. Não foi difícil identificar ela, né, como a Ethel Christie. As outras vítimas eram prostitutas, né, que o John havia atraído para seu apartamento quase vazio, após matar sua esposa. Né, entre elas estava a Victorina McLennan, de 26 anos, Kathleen Maloney, de 26 anos, e Rita Nelson, de 25 anos. A polícia também fez buscas no jardim. Eles notaram um fêmur humano, desta vez bem à vista, apoiado na cerca de madeira, né? Mas ossos foram encontrados nos canteiros de flores, alguns pedaços de crânios enegrecidos, dentes e pedaços de um vestido jogados na lata de lixo. Ossos também foram encontrados sob um arbusto de laranjeira. Perto estava um fragmento de jornal datado de 19 de julho de 1943. Uma quantidade de cabelo foi descoberta, junto com alguns dentes. Eles determinavam que, embora apenas um crânio tenha sido encontrado, havia 2 cadáveres femininos no jardim. Isso totalizava um total de 6 vítimas encontradas no local. Velho, imagina que assustador se mora num condomínio desse cara. Nossa, cara, que inferno, né? Que inferno. Bom, o John afirmou que depois de deixar Arlington Place, ele pretendia retornar, mas ele acabou colocando a mala, né, que ele tinha pego emprestada em um armário e ficou vagando por vários bairros de Londres. Em 20 de março de 53, ele reservou um quarto na King's Cross Rowton House, com o nome e endereço verdadeiros. Ele reservou por 7 noites, mas só ficou 4. Isso porque ele pode ter ouvido falar, né, dessa grande busca policial por ele e decidiu que era melhor encontrar outro lugar para ficar. O nome dele estava na primeira página de todos os jornais e, por estar foragido, ele era considerado um perigo para as mulheres. Que realmente, né? Gente, a polícia, sim. Né, já falou, olha, esse cara, ele fugiu, está foragido, não sei o que, se você viu ele, enfim. E aí uma fotografia dele usando uma capa de chuva foi divulgada, junto com uma descrição completa.
E aí ele trocou de casaco, ele comprou um sobretudo de outro homem e deu pro homem essa capa de chuva dele. Ele trocou de roupa, tipo, para um cara na rua aleatório. Mano. Você quer me vender seu casaco? E aí. O pior que eu vendi, isso acontece isso dependendo do dinheiro. Ué, Porra. né? E ele, obviamente, acabou sem dinheiro. E aí ele andava pelas ruas e dormia em bancos e cinemas. Eventualmente, ele vagou para as margens do Tâmisa e naquele último dia de março, um policial avistou ele no Putney Embankment e nessa época ele já estava vagando foragido há 10 dias. E, tipo, ele só tava na rua, sabe? Uhum. Ele nem tava tentando fugir de Londres, ele só ficou vagando pela rua. Novamente é um burro, além de... Não, esse cara é muito burro, né? Aí o policial perguntou quem que ele era, né? Viu esse cara vagando por lá, e aí ele deu um nome e endereço falso. E aí o policial falou, por favor, tira seu chapéu. E aí, quando ele tirou o chapéu, né, apareceu a testa e a careca dele, né, que era, tipo, uma característica muito óbvia. Uma careca inconfundível. Inconfundível, né, que era do John Christie, aí ele foi preso. Tipo, todo mundo sabia que o cara procurado era um careca ruivo, sabe? Um careca cabeludo. É bem específico, né, gente? Muito específico, ó, os olhos saltados, careca ruivo. É esse cara, velho, com textudo, é ele. Tirou o chapéu ali, o policial veio na hora. Além de seus documentos pessoais, na hora em que ele foi preso, ele carregava um antigo recorte de jornal sobre a prisão preventiva de Timothy Evans, com detalhes sobre o assassinato. Pau no cu, além de tudo. Nossa, filho da puta, né? E aí você lembra que ele que foi a testemunha principal do caso do Timothy. Exato. Sabe? Que, tipo, ele matou a mulher, matou a criança e ainda ajudou a matar o cara, porque foi condenado injustamente. Não, e o pior de tudo isso é ele não é que teve zero remorsos, né? Quer dizer, né? Já é um assassino, já não vai ter remorsos, né? Mas vocês entenderam. Na delegacia de Putney, John deu seu depoimento sobre os assassinatos, mas falou apenas sobre 4. Ele deu a entender que havia outra pessoa de que não conseguia se lembrar, possivelmente tentando ver se a polícia já havia descoberto os corpos de jardim. Burro! Ele ficou jogando verde, assim, sabe? Só, ele admitiu jura, 4 cara? E, tipo, ficou ali. E a polícia não vai achar os outros 2, né? Sério, cara. John disse que sua esposa havia cometido suicídio com medicamentos e que ele havia acordado com ela sufocando ao lado da sua cama. Ele afirma que então já era tarde demais e que ela estava ficando azulada por falta de ar e por isso a estrangulou como um ato de misericórdia. Putz, olha cara. A audácia desse filho da puta, velho. A audácia desse filho da puta, né, gente? Nossa, cara, sério. Depois disso, ele a colocou debaixo das tábuas na sala para permanecer dentro dela. Para os outros corpos encontrados no armário, John se colocou como vítima, dizendo que as mulheres eram que o haviam atacado e que ele apenas se defendeu. Ele teve uma que ele contou a historinha, tipo, eu saí com ela fez programa e tal, e aí ela me seguiu até em casa e disse que eu não paguei ela e me bateu com uma panela. E aí, por isso que eu matei ela, tipo. E aí, claro. Todas as vezes ele fala que ele não lembra de ter matado. Ele, tipo, apagou e quando ele viu, elas estavam mortas. Ai, mano, claro, realmente, sabe? Pelo amor de Deus. Sabe? Não, teve uma que ele disse que ela tropeçou e caiu na cadeira que tinha uma corda e sabe-se lá como a corda estrangulou ela. Tipo... Sério, não normal, faz gente. Nenhum, cara, não faz morte nenhum. por corda é uma das mortes que mais acontecem. Tropecei e me enforquei, né? Porra, a morte por corda, gente. Quem nunca? Então, vários familiares. Ele se colocava sempre como coitadinho, assim. Ele que é... ele não fez nada de errado. Sempre falando baixinho, assim, né? Que ele era do ASMR. E aí na prisão de Brixton, né, que ele ficou preso até o julgamento, vários psiquiatras examinaram ele e ele forneceu muitos detalhes sobre os assassinatos, embora nem todos fossem precisos. Ele confundia bastante as vítimas, assim, ele contava a história de uma como se tivesse sido a primeira, mas na verdade... Aliás, é uma coisa que eu fico assim com serial killers, tipo aqueles serial killers que, sei lá, 70 anos depois vão levar onde que eles então erraram no matagal, e eu fico, cara... Gente, eu não lembro que eu tomei no café. Então, no caso dele, ele não lembrava realmente, né, a sequência certa dos assassinatos. Eu fico assim, tipo, porque imagina que eles devem estar num pico de adrenalina, essas coisas, apesar que, né, gente, a maioria dos serial killers não é muito tranquilo, né, então eu acho que deve lembrar por outros motivos, né. Não, lembra porque eles têm prazer nisso, né, daí fica marcado na cabeça.
Enfim, né, no caso dele, ele confundia bastante entre as vítimas, enfim, mas, né, deu detalhes exatos sobre como ele matou cada uma. E aí os médicos eram todos unânimes, e nenhum médico gostava dele. O cara era insuportável. Eles diziam que ele era nauseante e que choramingava. Imagina, cara, ninguém aguentava, o cara era muito Por sarna. isso que a mulher queria ir toda vez pra ver a família. Nossa, vou ficar com a mãe, né, dá licença. Dá licença. Ele parecia sempre sussurrar quando perguntavam algo que ele não gostava, como ele tinha feito no julgamento do Timothy Evans, né? E ele também ele dissociava, né, ao descrever os assassinatos. Ele tentava se distanciar, porque ele falava de si mesmo na terceira pessoa, como se ele fosse um espectador. Então, né, Isso aí às vezes também vítima. É vários truques, né, que os caras fazem, né? As confissões dele eram bem evasivas e tinham muitas mentiras também. Então, obviamente, porque, né, a minha esposa que cometeu suicídio. Eu fiz o golpe de misericórdia. Mentira, ele matou ela pra poder ter a casa só pra ele e matar mais gente, sabe? Sim. E aí, quando confrontado com evidências, ele confessou ter assassinado também a Beryl Evans, mas ele negou ter matado a filha pequena dela. E aí ele foi julgado. Então quem foi? Tem o jornalista que fez, né, depois acho que é Kennedy o nome dele, fez um livro sobre o caso do Timothy. Ele disse que ele acredita que o John realmente se convenceu de que ele não matou a criança, porque pra ele era um ato absurdo matar uma criança. Então, ele realmente acredita que não foi ele que fez, sabe? Mas óbvio que foi ele. Tipo, não foi outra pessoa. Não poderia ter sido outra pessoa, Não, na até real. porque era o mesmo nó, né? A gravata que ele usou pra matar a criança era o mesmo nó que ele usou pra estrangular as outras mulheres, então... Não teria como ser outra pessoa. Exato. Ele foi julgado em Old Bailey em 22 de junho de 53, sob a acusação de assassinar sua esposa, porque era quem eles mais tinham provas, né? Eles focaram em um caso. E era o mesmo tribunal em que o Timothy Evans tinha sido julgado e condenado injustamente. O Derek Curtis Bennett, que era o advogado de defesa do John, tentou alegar inocência por razão de insanidade. Ai, mano. Como sempre acaba acontecendo em casos assim, o julgamento girou em torno da suposição de John Critcher ser ou não responsável por seus crimes, com tanto a acusação quanto a defesa trazendo profissionais de saúde como testemunhas para o caso. Mas é complicado, né? Que você pega um cara que, tipo, testemunhou, ele teve a frieza / consciência de testemunhar contra outro cara, enfim, né? Não foi um cara que foi, sei lá, muito guiado pelos ímpetos, né? Ele planejou tudo, né? Ele planejava muito bem. Inclusive, todos os crimes foram muito bem planejados, né? O argumento final do promotor insistia que os assassinatos de John deveriam ser compulsivos para serem considerados insanos, né? Que é bem isso. Isto é, ele teria cometido mesmo na presença de um policial. John admitiu que era improvável que ele fizesse isso. Na verdade, suas ações após a morte de sua esposa mostraram claramente que ele sabia o que havia feito que era errado, né? E que ele tinha que esconder isso das pessoas. Sua lógica mostrou sanidade e apreciação de ilicitude de sua ação. É que nem... a partir do momento que o cara testemunha isso, continua fazendo isso depois, né? Não tem como falar que não foi. Né? Que foi, sei lá, ímpeto, porque na hora deu um surto. Não foi. Né? Tanto que da maneira que ele cuidou de tratar dos corpos foi bem cuidadoso. Exato, né? Ele cuidou, né? Pra esconder todos. Pro advogado de defesa, a defesa era muito simples. Ele só disse assim, como que um homem são seria capaz de fazer tudo que ele havia feito? Então, ouvindo 1001 Crimes, você descobre que vários homens são. Então, né? Tipo, nossa, como que alguém que não é, né, maluco consegue fazer isso? Meu querido. Querido, capacidade de fazer, né? E aí o juiz não achou que esse fosse um teste só um adequado. adendo que, tipo, como que um homem é capaz de fazer isso? Eles estavam em plena Segunda Guerra Mundial. O Hitler estava acabando. Porra, acabaram de matar o Hitler, né? Que se matou na real, né? Enfim. Tipo, dizimou, entendeu? Populações, entendeu? Mas, nossa, cara, como que um cara consegue fazer isso aí? Como uma pessoa em sã consciência, né? Não, tem que ser louco, né? Não, cara. O cara era ação. E o juiz não caiu nessa conversinha, né? O juiz, que inclusive não é o mesmo juiz do caso do Timothy, graças, né? Ele
Ele disse que ele não achou que esse fosse um teste adequado de insanidade. Ele mesmo instruiu o júri a considerar todas as evidências e testemunhos ao decidir se o John estava ou não louco quando matou sua esposa. E esse era o único problema em questão, né? O fato de ele ser um pervertido sexual não deixava ele louco, nem o fato de que ele agia como um monstro. Ele não deixa de ser são porque as ações dele são horríveis. Ele tinha plena consciência do que ele fez, né? Essa que é a questão. Então, o julgamento durou apenas 4 dias e o júri deliberou apenas 1h20. O veredito foi de culpado e o John Christie foi sentenciado à morte. Ele não apelou e parecia não ter motivos médicos, né, para prorrogação da execução, e aí ele foi enforcado na prisão de Pentonville em 15 de julho de 53, aos 54 anos. O julgamento e execução dele foram exatamente 3 anos depois da execução do Timothy Evans, que aí a gente contou no episódio passado, né, que teve toda a revolta popular, né, sobre a execução de um homem inocente e tal, e aí que começou esse movimento, né, popular e de figuras, tipo, jornalistas e políticos, enfim, para tentar reverter a condenação do Timothy, né, mesmo que ele já tenha sido morto, né, mas enfim, tentaram pelo menos trazer justiça, né, tirar a culpa dele, assim. E até hoje a gente vê alguns casos, principalmente nos Estados Unidos, de, tipo, descobrirem atualmente que um cara que foi morto 30 anos atrás, 20 anos atrás, era inocente, né? Por provas físicas, né? A pena de morte é surreal. Só digo isso. Outra coisa que achei legal que a Ana comentou aqui também, que é essa questão de atrelar crimes à loucura, que é uma desculpa muito usada, né, por aquelas velha branca racista que dão chilique em loja, e aí depois fala, é porque eu sou bipolar, eu tomo remédio. Não, minha querida, não é, sabe, reação de remédio ser racista, ou sei lá, sintoma não, tá lá, de bipolaridade. Tipo, você vai lá, tá na bula do remédio, né, pode dar efeitos adversos, né, pode dar uma febre, pode dar uma convulsão, racismo. De você recebe o diagnóstico, né, sobre bipolar, o que pode acontecer. Você pode ter ataques racistas às vezes, né? Não, gente, não é assim que funciona o negócio, sabe? Então realmente. Essa narrativa de loucura é normalmente muito usada mesmo pra justificar o injustificável, né? Mas é isso, gente. Está aí o caso do John Christie, esse grandessíssimo filho da puta. Que além de matar várias mulheres, ser um misógino de merda, né? Matou várias mulheres, ainda fez um homem inocente ser condenado à morte. Literalmente ele foi um dos que fez, mas é aquela coisa, né? Basicamente a culpa total é do Estado, que quem cabe julgar o correto é o Estado, né? Agora, se o Estado bota um assassino pra julgar um cara, ajudar, né, no julgamento de um cara inocente, só mostra o quanto que ele é falho, né, na real. Além da omissão da polícia, não só omissão, né, mas ação mesmo em tentar incriminar o Timothy Evans, podia ter salvado a vida de 4 mulheres, né, que foram a Ethel e mais as 3 outras vítimas que ele fez depois. Então, né, só podia ter sido evitado. E ainda mais evitado. A vida do homem que morreu, né? Então 5 pessoas podiam ter sido poupadas, né, de morrer aí nesse negócio horroroso. Sim. É isso, gente. Tem algum comentário, então, pra finalizar? Estado cuzão. Só isso. Mas ninguém é ANCAP aqui não, tá, gente? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? E essa altura do campeonato, vocês acharem que a gente é ANCAP? Agredirei. Vai ter agressão, hein? Vai ter agressão. Então, bora lá pros comentários de hoje. Bora, gente, bora. Comentário. A Golita, que sempre está aqui. Gente, a Golita é um anjo, né? Ela é muito fofa. Eu fiquei um mês todinho me preparando pra vocês me darem feliz aniversário antecipado, mas agora que ele tá chegando, esqueci de pedir. Euzinha demais. Entendemos. 30 e tantos anos com alma e corpo e memória de 80. Obrigada por fazer meu ciclo menos infeliz, meninas. Eu espero que venham muitos ciclos mais. Parabéns, Golita. Você é uma fofa. Você sempre tá aqui com a gente, fortalecendo. Isso é muito importante, assim, pra gente.
certo? E é isso, gente. A gente também, ó, uma alma de idosa. Eu só não reclamo muito que eu sou uma idosa que dança funk. Então... então não vou falar que é tanto tá forte, assim. Né? A bacia tá forte. Não, menina, mas esses dias foi quando? No sábado, eu tava conversando com meus amigos e tava, tipo, eu tava no sofá na casa da minha amiga, assim, tipo, perninha dobrada, sabe? De lado. Uhum. E aí, quando eu fui me levantar para ir no banheiro, doeu. E eu fiquei, meu Deus, eu tô travando. A idade chega, tá doendo as juntas. Tá doendo as juntas, as artrose. As artroses tá doendo. A Isa BV Art falou: haha, spoiler. Não é não. Imagina se eu tivesse sido pego de surpresa no próximo episódio. Então, sabe aquele cara do episódio anterior? Agora vocês vão saber o que aconteceu. A cada morte eu ia falar: caralho, não creio, ele é mais filha da puta do que eu pensava, mas não tem problema. Firme e forte, que agora eu quero saber quem são essas 4 pessoas mortas aí. Adoro vocês. É que nem eu comentei no começo, né? Tipo, eu até pensei em fazer o primeiro episódio do Timothy mais, né, suspense e tal, mas eu fiquei naquela, putz, coitado do cara, né, mano? Já foi condenado injustamente, vou chegar... Aí a galera vai continuar falar, nossa, cuzão, e a gente aqui... porra, coitado, só vou saber no próximo episódio que na verdade ele era inocente, sei lá. Aí eu achei melhor contar assim, porque, enfim, né, achei mais interessante também. Sim. A Bia Marques comentou, esse caso nos faz pensar em quantas pessoas morreram injustamente e quanto ser humano pode ser filho da puta. Adoro vocês e hashtag fora Bolsonaro, gente. E... também estão chocados com isso. Mas é isso, gente. Todo mundo pode ser um grande filho da puta. Como eu falei, nesse caso, não é. O sangue não tá na mão só do assassino, não. Não, com certeza. Entendeu? Não tá na mão só do assassino, não. Normalmente, quase todos os casos nunca tá, né, gente? Só na mão do assassino. É muita negligência, muita coisa assim. Mas nesse caso específico, tá muito na mão do Estado da Grã-Bretanha. A coroa real. A coroa real. Aquela fudida. Filho da puta que não morre reptiliano do caralho. Vejam The Crown. Aquela fudida que matou a princesinha Diana. Teorias. Qualquer dia a gente pode trazer a teoria, a gente tinha que fazer um episódio dela, né? Verdade. Nossa, verdade. Porque o legal coitada. Coitada da mulher. Eu morri. O legal da morte é que tem 1001 teorias. E assim, não vou acreditar. Vou sim, gente. Pelo amor de Deus, ela é simpaticíssima, querida. Mulher do povo, né? Mulher do povo, gente. Praticamente, amicíssima. Mas eu lembro, quando ela morreu, minha mãe ficou mó triste. Então, eu nem sabia quem era, né? Eu também não sabia quem era. Não sabia que ela falou, uma princesa morreu. Que triste. Que triste, uma princesa morreu, né? Era tipo isso, mas a galera tinha muito apego, né? Sim. Uma coisa que eu ia comentar é que eu sempre quis fazer episódio sobre o caso da Brittany Murphy e saiu um documentário sobre ela na HBO, né, agora. Gente, vamos fazer um dia teoria? Então, mas é que o caso da Brittany Murphy realmente dá pra fazer um episódio grande. Um dia farei, gente, calma. Sim, porque, nossa, gente, ela toda a minha adolescência. Aquela, nossa, ela no Garota Interrompida, puta que pariu. Eu adorei a Ana Ju contando. Deixa eu ver, uma teoria chamada aconteceu, gente. A minha avó que me falou que eu sabia que eu era sapatão porque eu chorei quando a Cássia Eller morreu. Já sentiu ali o cheiro de couro. Detalhe, eu era criança. Ai, gente, sério, muito bom. Gente. Voltando aqui para os comentários. O Kaique, sem que, falou: o primeiro play com certeza foi meu, o canelinho do 1001. E a Ana falou: a Bruna falando bem baixinho, explicando por que decidiu fazer o podcast. Tu lembra? Gente, não lembra dessas coisas, não. Eu tenho vergonha dos primeiros episódios. Não escute. Um dia desses eu vou tirar do ar sem avisar ninguém. Não, mano. Pelo amor de Deus. Aconteceu. Eu ouço desde o início. Não, eu deixo lá para as pessoas poderem ver a evolução. Memórias, gente. Memórias. Evolução, até chegar todo mundo, eu Fabi. Inclusive é isso, eu e Fabi éramos fãs, então...
Foi por causa dos primeiros Acredite episódios. Nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Façam que nem eu, reclamem. Eu vou fazer um episódio react do meu episódio. Sim. Vai ser horroroso. Aliás, a galera sabe por que eu entrei no Mil. Não, eu nunca comentei, eu acho. Gente, a Jéssica, ela entrou porque ela reclamou de um episódio. Daí eu falei, tá, então vem fazer melhor. Daí ela veio. Faz melhor. E eu falei, eu vou, caralho, eu vou. Mentira, não foi. Não foi bem assim, mas foi quase. Foi quase, foi eu falando, gente, acho que esse episódio errou aí. Daí eu falei, tá, então vem aí. Vem aí, cuzona, vai. Vem aí, escreve aí um roteiro, porra. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. A Grazi Stepanovic falou: saudades do 1001 medinhos, sustos da Fabi enquanto lê histórias. Acalmem, gente, novidades por aí. Vai vir. Vai vir, né, gente? Vai voltar os medinhos logo mais. Vem aí. Vem aí, como tudo que a gente fala. Né? Sempre, cara. Todo mês é um vem aí diferente. Todo mês é diferente. O Gustavo falou: minha gente do céu, se os policiais tivessem ao menos olhado no canto, eu tô pistola demais. Bruna, mulher, segura esses spoilers. Não, gente. Você falou há alguns episódios que ia se controlar. Mas eu controlei, gente. Eu controlei. E aí ele tá falando assim: Fabi, já viu sinais? Vou parar de cobrar a Bruna com o Hotel Transilvânia. É porque eu não vi ainda. Eu parei essa semana pra ver Arcane e aí assisti tudo. A galera tá gostando, né? Bem bacana. Isso que eu nem gosto de LOL, mas curti eu tava pensando nisso. Eu pensei, é muito pra LOLzeiro. Mas a galera tá gostando mesmo, assim. Não. Diz que é uma animação legalzinha. Bem bonito, bem feitinho. Então valeu o investimento da Riot. Porque, gente, tava jogando meu Vavá. Valorant, pra quem quiser me adicionar novamente. Go_Jéssica com K. Estava jogando meu Vavá. E aí eu ganhei coisinhas. A propaganda estava forte. Sim. Real. Exato. Mas é isso. Então não vi ainda o Hotel Transilvânia, mas verei. Tem que ver. É um clássico do cinema. Deixa eu ver aqui. Eu assisti o filme Tempo no cinema e gostei muito. A Renata disse. Eu assisti essa semana também. E é um clássico do Shyamalan, né? É tão ruim que ele dá uma volta e tem umas partes boas. Mas é o que a gente espera dele, não é? É a experiência Shyamalan, gente. Vão sem pretensão nenhuma, assista essa porra aí. Nossa, inclusive voltei a ver. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema, né? Fui ver Marighella. Que, inclusive, que nem eu falei, é bom, tem umas ressalvas, não sei se vocês se interessam. Se interessarem, depois eu falo da minha resenha. Mas é muito louco, né? Ir no cinema. Há muito tempo eu não ia. Não sei mais o que é isso. Faz 2 anos já. Não, então, eu fui, né? Tipo, era uma sessão vazia, pá. Porque é isso, né? Vai ver filme de político, é isso. E bem bom. A Ana Jo falou que o amigo dela tá nesse filme, fazia o Virgílio. Nossa, amiga, que da hora. Gostei muito deste filme. As atuações são incríveis, não dá pra pôr um defeito. Quero ver. Monteiro disse que além do episódio muito interessante, vocês sempre arrasam. Amei fofoquinhas também. Faça um quadro fofocas e notícias comentadas por vocês, por favor. Parabéns pelo trabalho sempre. Querida, você não sabe o que é o nosso grupo no WhatsApp. Meu Deus, hoje foi o dia inteiro fofoquinha. Nossa, gente, sério. E é tipo, todo dia, né, quase. Às vezes a gente não tá muito inspirada, né? A gente fica sem se falar dias, assim. Aí do nada alguém manda uma notícia e começa a fofoquinha. Oi, gente, trouxe fofoca. Gente, aceita? E aí é só o pintinho falando aceito. E é isso. Quem sabe um dia? Porque eu gosto muito do Last Podcast on the Left, né? Então eles têm o Side Stories, que é o episódio que só 2 deles fazem, que é só eles comentando notícias que acontecem durante a semana, né? No mundo do true crime, assim, no geral, notícias estranhas, notícias... Quem sabe a gente se inspira aí mais pra frente, role também o Notícias do 1001 Crimes. Só notícia boa, eu só gosto de... Só a gente comentando desgraça. E eu acho que seria bacana, assim, quem sabe. Fica aí no ar, vem aí, mais um vem aí. A Ana Hermana fala assim: 1001 estilo de vida. O povo aqui de casa já tá ligado. E todo mundo feliz quando vocês leem meus comentários. Chama aí a família! Olha aí, ó. Beijo, Ana.
Parece reunião de família. Gente, corre aqui que elas leram meu comentário. Ai, obrigado, Ana. Beijo pra você. Chama a família e manda beijo pra todo mundo aí também. Sim. O Gustavo falou Eu já que li o minha... Gustavo. Peraí. Deixa eu ver. Tem a Isa, que tá revoltada ainda com spoiler, que falou que é spoiler sim. Imagina se eu tivesse sido pega no próximo episódio. Então, sabe aquele cara do episódio anterior? Agora vocês vão saber o que aconteceu. Amiga, eu li esse já também. Já cacete, gente. Peraí. Pode ler o da... Aqui, ó. Da Gabi. Gabi SNCT. Peraí. Acho que eu vou de cima pra baixo, mais fácil. O Gu Spock falou que o filme de John Hurt é muito bom. Pena que é difícil de achar. Olha aí. Que filme é esse? O que a gente comentou no episódio passado, que é sobre o caso do Timothy. Ah, sim. O surreal trabalho porco da investigação nesse caso, né? Que é a Gabi, né? Agora. Uhum. Nesse caso. E ainda tiveram patifaria de negar o recurso da família. Que terrível. Sim, gente. Muito é isso. E é isso então, gente. Muito, muito obrigada. Lembrando que vai ter sorteio esse final de semana. Fiquem ligados no nosso Insta. Eu vou sortear o livro Garota 11, da Suma de Letras, para os nossos apoiadores. E é isso, né? Tem mais alguma coisa pra finalizar? Não, gente. Tá tudo bom. Empenhando a Bruna a ver o Otávio Transilvânia. Vejam futebol feminino. Isso aí. Apoia o futebol feminino e apoia Mil Crimes. Nossa, gente, apoia a gente, pelo amor de Deus. Apoia a gente. Final do ano, falando, nossa, esse podcast que me fez feliz este ano inteiro. Merece preciso um ajudá-las. Apoiozinho. Merece um apoiozinho. Isso aí. Então, partida de futsal feminino, não, gente. Eu gosto de ver futebol, agora jogar, queridos. Oi? Não, a Ana Ju falando, partida de futsal feminino do 2001. Oi, eu jogava futsal, hein? Eu era zagueira. Eu joguei vários campeonatinhos da escola. É o momento, encontrinho, futebolzinho e cerveja. Futsal das meninas do Mil Crimes. Ai, eu amei, hein? Vamos fazer acontecer. Mas eu topo, gente, que eu jogo mal pra um cacete. Faz 20 anos que eu não jogo, mas bora lá. Vou torcer o pé e cair de boca no chão? Só não vamos na grama sintética, porque aí, queridas... Aí não. Tem que ser na quadra mesmo. Porque grama sintética... Pai do céu. É o joelho ralado, é a alma se esvaindo. Então é isso, gente. Para apoiar o Mil Crimes e fazer esse encontro acontecer, apoia a gente no site. Lá tem todos os sites que você consegue entrar, né? Nossas redes de apoio, que é o Catarse, PicPay e o Padrim. Então é milcrimes.com.br. Você vai ter lá. E aí você, com R$15 mensais, você escuta as gravações ao vivo aqui no nosso Discord. E participa também, né, com qualquer valor dos sorteios que a gente faz de livro. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada pra todo mundo. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até mais.